Se você ainda não me conhece, meu nome é Mônica Martins, eu sou psicóloga e especialista em eliminar crenças limitantes. É isso mesmo. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você tem a química da inferioridade? Talvez você esteja pensando, Mônica, o que significa isso? A química da inferioridade. Pensa comigo, como que uma química é formada? Ela é a junção de várias composições, de vários componentes que geram o resultado final. Se você pegar uma tinta vermelha e uma tinta amarela e unir as duas cores e misturar, você vai ter uma terceira cor que foi gerada pela química da mistura entre a tinta amarela e a tinta vermelha. Surgirá então a tinta cor de laranja. É uma nova química que foi formada. O seu cérebro também produz químicas e a junção de algumas químicas produzem os seus comportamentos. E esses comportamentos produzem os seus resultados. Vamos lá em um exemplo de uma química? Vamos para a química então da inferioridade? Como que essa química é formada no seu cérebro? Durante a infância, se você sofreu alguns impactos emocionais, sejam eles fortes impactos ou sejam repetidos impactos, pequenos impactos, como por exemplo, a repetição de uma expressão sobre você. Por exemplo, menina, você é lerda, adianta isso, já tem muito tempo que você tá nesse banho. Ou então, vamos, você nunca consegue fazer esse dever de matemática sozinha, eu tenho sempre que estar te ajudando. Ou ainda, você observa na escola outras coleguinhas, outros coleguinhas que conseguem se sobressair numa determinada matéria que para você é extremamente desafiadora, é difícil de conseguir se sobressair. Esses modelos, quando acontecem por fortes impactos emocionais. Então, o que seria um forte impacto emocional? Vamos supor que sua mãe está muito brava por alguma razão que não é com você, mas você estava ali andando muito devagar e ela estava com pressa de chegar em algum local e aí ela puxou seu braço, te deu um salavanco, você caiu, ralou os joelhos e ficou triste porque ela te chamou de lerda. Vamos, você tá me atrasando de novo. E aí você ouviu a expressão de raiva dela, você sentiu a dor no seu joelho porque você caiu, machucou os joelhos e você viu, você ouviu, né? Ela gritar, você viu a expressão dela, o clima pesado, você escutou ela te chamar de lerda e dizer que você estava atrapalhando os planos dela, né, naquele momento, e você sentiu o forte impacto dos seus joelhos no chão, sentindo dor ali porque você caiu e se machucou por tentar acompanhar os passos dela e não conseguir. Esse foi um forte impacto emocional que ficou registrado no seu cérebro. Formou-se uma química no seu cérebro através dos neurotransmissores que se conectaram nessa hora para registrar uma dor. Exatamente isso. Pavlov, que foi um cientista psicólogo que fez um teste com alguns cães, onde ele acessava uma campainha e colocava o alimento para o cão nesse mesmo horário. Então, o que aconteceu no cérebro dos cães? Esses cães que foram colocados para experimento, todas as vezes, mesmo quando não tinha o alimento, todas as vezes que a campainha era acionada, o cão salivava. Por quê? Porque ele esperava pelo alimento. A química no cérebro dele registrou que toda vez que aquela campainha tocasse, ele teria alimento. E como que acontece no seu cérebro hoje com o sentimento de inferioridade? Toda vez que você se depara com um evento, com uma situação semelhante àquela situação que você vivenciou na infância, onde talvez o seu chefe, que é uma figura de autoridade, o seu cônjuge, os seus pais, se impõem sobre você,
você vai acessar exatamente essa conexão neuronal que registrou aí no seu cérebro essa química que eu dei o nome de a química da inferioridade. E o que que acontece? O que que aconteceu lá na sua infância quando você conectou, quando você criou essa química de inferioridade, que são as crenças limitantes? Quando isso aconteceu, você sentiu o quê? Você sentiu dor, não foi? Você caiu, ralou os joelhos, escutou que você era lerda, você registrou essa limitação, essa crença limitante de que você é lerda e você se machucou, acessou a dor. Então, todo evento semelhante a esse na fase adulta, em que você se depara com uma situação de estresse, uma situação que você não dá conta, porque é uma situação às vezes nova para você, onde você não tem experiência, não tem domínio, ou mesmo por você ter registrado essa crença limitante de que você é uma pessoa lerda, o que que acontece? Você produz resultados de uma pessoa inferiorizada. Então, em qualquer ciclo de amigos, em qualquer relacionamento, em qualquer circunstância que vai exigir de você um pouco mais, você vai emitir esses sentimentos de que você é uma pessoa inferior, de que você não consegue ter um ritmo acelerado, talvez, como o de outras pessoas, e com isso a sua dor é acessada. O que acontece com essas conexões neuronais? Elas novamente registram no seu cérebro a mesma emoção e a mesma informação de que você é uma pessoa inferior, uma pessoa lerda, diferente das demais. O que na verdade aconteceu aí? Um registro de memória disfuncional. A sua crença limitante sobre você foi criada. Como é que você pode e o que você precisa fazer para desconectar esses neurônios? Você precisa construir novas crenças. E o que é que eu faço para construir essas novas crenças, Mônica? E eliminar essas crenças limitantes? Você precisa se comportar. Todas as vezes que você depara com o novo, com o desafiador e você paralisa com o medo, essa química não pode ser dissolvida. Ela vai ser mantida aí no seu cérebro. Agora, quando você se depara com o novo, se depara com o diferente, se depara com o medo, mas você enfrenta, você cria novas conexões, novos caminhos, novas ligações, uma nova química neuronal no seu cérebro, onde você registra então uma memória de realização, de capacidade. A cada memória registrada de capacidade que você tem, novas ligações neuronais acontecem, um novo registro de memória acontece e você passa então a repetir esses comportamentos, que são comportamentos funcionais. São comportamentos em que ao seu redor, diante dos relacionamentos em que você está participando, você começa a entregar, a apresentar um novo posicionamento da sua pessoa, da sua identidade, da sua capacidade. E cada vez que você faz isso, os seus resultados são completamente diferentes daqueles que você teve na infância, onde você foi punida, né? Onde você foi caracterizada como uma pessoa inferiorizada, sem valor ou sem capacidade. Quando você se comporta diferente, se posicionando, ousando, mesmo que isso não seja tão original seu, mesmo que isso não seja tão simples, tão fácil para você, mas que por repetidas vezes você se comporta assim, como uma pessoa que acredita no seu potencial, que ousa, que faz, que
que cria novas possibilidades, o que é que acontece? Os seus resultados mudam. As pessoas passam a olhar para você com admiração, com respeito, passam a te dar feedbacks diferentes, passam a te elogiar, te reconhecer, te validar, te valorizar. Então, o que que acontece? No meio social, quando você se posiciona diferente, que você recebe um feedback diferente, nova química neuronal acontece no seu cérebro e você então passa a criar, a construir as suas crenças fortalecedoras, crenças de capacidade, crenças de identidade, crenças de merecimento. Isso tudo acontece por quê? Porque simplesmente você toma uma decisão. Que decisão é essa? Não repetir mais os mesmos comportamentos. A gente já falou disso, isso é óbvio. Quando você se comporta do mesmo jeito, você obtém os mesmos resultados. Então, se você quer ter resultados diferentes, o caminho que você precisa fazer tem que ser outro. Você precisa se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Você precisa emitir novos comportamentos, você precisa se relacionar com novas pessoas. Você precisa aprender algo novo. Você precisa ser diferente do que você é. Mônica, mas aí eu não estou perdendo a minha identidade? Claro que não. Você não está perdendo a sua identidade por um único fato, porque você está se tornando a sua melhor versão. Você está evoluindo, você está progredindo, você está alcançando o seu próximo nível. Então, quando você tem esse olhar sobre você, quando você se arrisca, quando você se coloca à disposição de criar o novo, de enfrentar os desafios criar as novas possibilidades ao seu redor, você cria também suas crenças fortalecedoras. Percebe? Então, é simples assim. Você precisa apenas treinar para se tornar. Então vamos lá, esse vai ser o seu treino. Se você quer se sentir uma pessoa valorizada, validada, uma pessoa amada, respeitada, admirada, você precisa se comportar como tal. E antes de todo esse feedback acontecer, você tem que ser a pessoa número 1 para se validar, para se reconhecer, para se valorizar. Se você fizer isso, o universo ele vai agir como um espelho e vai refletir para você através dos relacionamentos o mesmo tipo de comportamento que você tem emitido para si mesma. Então, se valorize, se valide, se respeite, se perdoe, para que você possa então produzir essas novas químicas neuronais no seu cérebro e, consequentemente, no seu ambiente ao seu redor. Um beijo grande. Se esse vídeo agregou algum valor à sua vida, agregue valor também às suas amigas. Compartilhe com elas. Com certeza você vai levar luz, conhecimento, amor, felicidade e, por que não, até prosperidade e abundância à vida dessas pessoas. Te vejo no próximo vídeo.